você abrir a palavra do Senhor nessa noite em Romanos, no capítulo de número 14, e que o Espírito de Deus venha falar conosco nessa noite poderosamente. Diga ao teu irmão: o Senhor quer o teu coração. Diga a ele: o Senhor quer o teu coração quebrantado na presença dele. E a palavra do Senhor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração desesperado no Senhor, um coração que quer adorá-lo, um coração disposto a obedecê-lo, um coração que está ali movido por algo chamado fé, que é o combustível do milagre do Senhor na minha e na tua vida. Então que nessa noite nosso coração esteja quebrantado, rendido, livre aos pés do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Em Romanos 14. Aleluias. Aleluias. Santo, santo Deus de Israel. Oh, glória. No versículo de número 17. Glória a Deus, aleluia. Diz lá: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dizer juntos: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Porque quem serve nisto serve a Cristo. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você possa segurar na mão da pessoa que está ao seu lado. Nós possamos adorar o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Continua falando conosco, Senhor, poderosamente, Pai, em nossas vidas. Aleluia. Deus de honra, Deus de poder e Deus de glória. Oh, glórias. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Diga assim: Espírito de Deus, eu quero estar quebrantado para sentir o teu toque. Porque para sentir o teu toque é necessário que eu me esvazie de toda acusação do mundo, de tudo aquilo que não é meu, de tudo aquilo que foi lançado sobre a minha vida. É necessário que nessa noite eu me esvazie de tudo isso, para que a tua glória, a tua presença preencha a minha vida, preencha o meu ser de maneira sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Glória. Tem adorador aí nessa noite? Se eu sofrer participar, sua obra vou levar. Meu Salvador, onde na cruz mostrou o amor do Pai. Ele é justo na tua vida, Ele é justo na tua vida. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu em cada vida. Espírito Santo de Deus vem tocando em cada ser que respira nessa noite. Que o fogo do céu venha descer sobre este lugar. Que o fogo do Senhor
a cada ser que respira. Receba da glória do Senhor em nome de Jesus. De graça recebi. Glória ao Senhor, glória a Deus. Adorando o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Roma, uma igreja que não foi ele quem a fundara, não foi ele quem abriu essa igreja. Essa igreja, ela muito possivelmente foi iniciada ali em Atos 2, em pessoas que chegaram de todos os lugares para participar daquele cenáculo, para participar daquele mover profético do Senhor, que foi o derramamento do Espírito Santo de uma maneira poderosa. E ele estava ali escrevendo para os discípulos da igreja em Roma, deixando para eles um grande ensinamento, meu irmão, com relação à acepção, com relação às pessoas mais fracas da fé, com relação, meu irmão, a não termos preferências ou usarmos os dons que Deus nos confiara para acusar ou subjugar alguém ou menosprezar alguém. E muitas vezes a igreja passa por uma transformação. A igreja do Senhor, muitas vezes, ela passa por esse mover que muitas vezes não nos leva à essência para a qual foi chamado. A essência de Deus é a de que, a partir do momento em que Jesus, em que o Senhor tomou nas suas mãos a chave da morte do inferno e declarou, através do ato da cruz, que a sua igreja estava constituída e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a essência da igreja é sempre em receber, seja a quem for, seja o tipo de
que pessoa que for, a igreja do Senhor tem que receber de braços abertos. E se nós nos depararmos com alguém que a nossa língua, como diz em Tiago 3, que é um instrumento pequeno, mas faz um grande estrago, como um navio que ele dá ali, uma grande embarcação, mas que é guiada por um leme, um equipamento pequeno comparado ao tamanho daquela embarcação. Se a nossa vida não souber bem dizer, se a nossa vida não souber, meu irmão, abençoar, tratar e lidar com aquilo que o Senhor nos dá, com certeza, meu irmão, nós não seremos ganhadores de almas, nós não seremos ganhadores de pessoas para o reino de Deus, porque seremos pessoas que não manifestam o amor, mas manifestam o nome de Deus de uma maneira acusadora, de uma maneira a qual há dissensões e discriminações. Deus não faz, meu irmão, acepção de ninguém, esteja aonde estiver, como um dia nós estivermos, meu irmão, aleluia. Deus nos recebeu de uma maneira especial, de uma maneira tão transformadora e tão, aleluia, gloriosa, que se não fosse assim, nós não estaríamos na presença de Deus, porque o Senhor tem para nós, aleluia, não é para nós entrarmos em fermentos de fariseus. Fermentos de fariseus, meu irmão, são movimentos, são orações, são medidas que em nada, absolutamente nada, se parece com a essência da palavra do Senhor. Em nada se tem como base no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Se nós analisarmos os ensinamentos do Senhor, veremos, meu irmão, um Deus de paz, um Deus de justiça, um Deus de amor, e um Deus, meu irmão, que tem, oh aleluia, o seu prazer na minha e na tua vida na presença dele. Porque, meu querido, o Senhor é o executar, é o querer e o executar na minha e na tua vida. Por isso, nessa noite, não entristeça o teu coração por algum momento que você está passando contrário à tua vontade, mas sabe uma coisa, meu querido, este momento está exatamente de acordo com o que Deus tem reservado a tua vida na presença dele. Aleluia. Diga ao teu irmão, não se importe com aqueles que se levantam contra você. Deus tem o momento certo para colocá-los por terra e mostrar que Deus é Deus na tua vida. Mas o agir de Deus e a justiça de Deus, diga a ele, é salvar todos esses que se levantam contra ti através de testemunho do Senhor na tua vida. Aleluia, aleluia. O reino de Deus não é constituído por coisas carnais. O reino de Deus é constituído, meu irmão, pelas nossas vidas na presença do Senhor. O reino de Deus é constituído pelo amor. O reino do Senhor está muito além de diferenças. O reino de Deus está muito além do meu e do teu querer. O reino do Senhor está constituído, meu irmão, nesta terra, para que nós venhamos ser sal da terra e luz do mundo, para que nós venhamos ser canais de bênção do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! O reino de Deus está constituído muito além de qualquer, meu amado, status, de qualquer pose, de qualquer posição na sociedade. Deus está interessado em verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus é estar totalmente livre, desprendido, aleluia, e liberto de tudo aquilo que causa divisão, de tudo aquilo que causa, meu irmão, oh, aleluia, intriga entre você, teu irmão e o Senhor. Aleluia. O reino de Deus é constituído por pessoas como eu e você na presença dele. O reino de Deus, ele é constituído por aqueles que amam verdadeiramente a Deus. O reino de Deus é um casamento entre aquele que quer servir a Deus e aquele que está, meu irmão, disposto a seguir os ensinamentos dele. O reino do Senhor não é barganha. O reino de Deus, ele habita em nós nesta noite através do Espírito Santo do Senhor. O reino de Deus foi de onde nós viemos e para onde nós tornaremos ir na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu
Eu quero te dizer todas essas coisas nessa noite, meu irmão. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Porque, meu amado, a igreja do Senhor não pode ser uma fonte de acusação. A igreja do Senhor não pode ser uma fonte de pessoas que são fechadas para receber pessoas de fora. A igreja do Senhor tem que ser, meu irmão, sempre abertas as portas para receberem todos quantos aqueles quiserem e entrarem e adorarem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja uma prostituta, seja um travesti, seja quem for, se quiser adorar ao Senhor, adentre por essas portas, e não pela minha força, não pela tua força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eles serão consolados, eles serão tratados, eles serão ensinados, ministrados e libertos na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias ao Deus Todo, Senhor poderoso nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor Deus é fiel, o Senhor Deus tem nos escolhido, o Senhor Deus tem nos chamado, o Senhor Deus tem tratado das nossas vidas de maneira esplendorosa. E nessa noite o Senhor está dizendo a minha e a tua vida: olha, cuidado, não coloque os teus olhos, meu irmão, naquilo que você acha que é correto dentro da sua vã concepção. Coloque os teus olhos no Senhor e deixa Ele fazer. Às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa lá não tem jeito. Claro que tem. Claro que tem. A gente chama uma pessoa no pecado, no erro, sujo e fala: esse sempre tem jeito. Claro que tem. Claro que tem. Quem somos nós? Se foi Deus quem criou, se foi Deus quem fez, Ele garante a salvação, meu amado. Aleluia. Por isso, nessa noite, digo ao teu irmão, nessa noite, não pare de orar pela tua família, não pare de orar pela tua casa, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Não deixe de clamar, porque Deus confiou a tua família nas tuas mãos, Deus confiou a tua casa nas tuas mãos, Deus confiou o teu patrão nas tuas mãos. Se Deus te fez patrão, Deus confiou os teus negócios nas tuas mãos. Aleluia! Oh Deus! Oh Deus! Não deixe, meu irmão, não deixe que nada te afaste do reino de Deus. Não deixe que nada te afaste, meu irmão, do querer e do executar do Senhor sobre a tua vida. Se algo te afasta, é porque o teu coração não está plantado lá no Senhor. É porque o teu coração ainda não está, meu querido, firmado em Deus como deveria. Porque, meu irmão, o reino de Deus não é constituído por comida e nem por bebida. O reino de Deus não é constituído por prazeres carnais. O reino de Deus não é constituído, meu querido, por prazeres de homens. Tanto é que, quando nós vamos nos consagrar a Deus, nós alimentamos, nós comemos, em jejum nós comemos, em consagração a Deus, nós fazemos alguma coisa que a nossa carne, meu irmão, não gosta. Oh, aleluia. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele estava comendo. Jesus estava bagunçando. Oh, aleluia. Jesus estava levando a sua própria carne à servidão do Espírito de Deus. E quando nós fazemos isso, levamos a nossa carne, meu irmão, ao Espírito de Deus, nós estamos dizendo verdadeiramente que o reino do Senhor não é constituído por nada disso. O reino de Deus é constituído por justiça, por graça, por paz, por alegria do Espírito Santo, porque nós temos prazer em fazer, porque nós temos prazer em pegar a obra de Deus e levar adiante. Lá no livro do profeta Ageu, o Senhor vê a sua casa em ruínas, o povo voltando para Israel, totalmente desolado, mas pensando no seu bem-estar, na sua própria casa. E o Senhor levanta o seu profeta e diz: olha, quem viu essa casa na sua primeira glória? Quem viu este lugar na sua primeira glória? O templo que Salomão, filho de Davi, levantou para o Senhor e que fora destruído. Aleluia! E o Senhor começa a dizer aos seus servos que eles estavam quentes nas suas próprias
casas, mas a casa do Senhor estava em ruínas. Aleluia! E o povo começa, meu irmão, a perceber que fazendo o melhor para Deus, fazia o melhor para si mesmos também. Porque abriam mão do individualismo, abriam mão de um egoísmo e queriam fazer tudo para o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o Senhor levanta o seu profeta e diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ainda que esse templo que foi levantado, o segundo, foi mais modesto, foi mais simples, mas meu irmão, neste segundo templo foi onde o Senhor ministrou pela primeira vez nas Sagradas Escrituras. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, ainda que a primeira casa era cheia de brilho, cheia de graça, aleluia, não teve a presença, oh Deus poderoso, do que havia de salvar Israel, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus de Nazaré, aleluia. Hoje, neste templo também não se resta mais nada além de um muro chamado Muro das Lamentações, que está lá em Israel, onde as pessoas vão lá para prostrar-se, para orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! E nessa noite, meu irmão, tudo aquilo que dividia você do Senhor, tudo aquilo que separava você de Deus, tudo aquilo que era feito segundo a tua vontade, caia por terra, rasga o teu papel, rasga o teu projeto e deixa Deus fazer o projeto dele na tua vida. É confiar, meu irmão, é dizer como Pedro, oh glória a Deus, o Senhor chamou Pedro, vem. Ele tinha água e uma imagem meio distorcida para ele, que era um fantasma, mas o Senhor disse: Pedro, sou eu, não temais, vem. E ele andou por sobre as águas e foi ter um encontro íntimo com o Senhor. Saiu da sua limitação, saiu como Abraão saiu. Sai da cadeira, sai daí, olha para os céus, olha para a terra e contempla a grandiosidade da minha obra na tua vida. Oh, glórias a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus disse que o céu, ele é tomado à força. Então, quando eu estou pregando, eu não estou brincando. Quando eu estou tocando, eu não estou brincando. Quando eu oro, eu não brinco. Quando eu danço, eu não brinco. Porque eu estou em guerra na presença de Deus. Aleluia. Deus quer levantar guerreiros nessa noite na presença do Senhor. Deus quer ungir as tuas mãos, meu irmão, poderosamente. Oh, glória a Deus, para que você seja uma pessoa justa, uma pessoa de paz, uma pessoa alegre na presença do Senhor, aleluia. Uma pessoa, meu irmão, que tem uma palavra para onde quer que esteja, aonde quer que vá. O Senhor te deu uma palavra, uma mensagem. Oh, glórias a Deus, aleluia. E que através dessas palavras o nome do Senhor venha a ser glorificado. Saiba de uma coisa: quando nós não damos testemunho, não é o nosso nome, não, meu irmão, que está indo para a lama, é o nome do Senhor que está sendo, querido, colocado por terra. Por isso nós somos, meu irmão, a palavra do Senhor diz, embaixadores de Cristo, representantes do Senhor nessa terra. Aonde nós vamos, as pessoas nos olham com lupas para tentar achar falhas em nós, para dizer: olha lá o crente. Meu irmão, nessa noite, cai por terra toda acusação da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Saiba amar a Deus, saiba amar o próximo, saiba amar a obra, saiba, meu irmão, ser constituído, aleluia, embaixador do Senhor nessa terra, e deixa com que a glória de Deus convença o coração do homem, o coração da mulher. Oh, aleluia, oh Deus de poder e Deus de glória, porque nesta noite, meu querido, eu creio pelos olhos da fé que o Senhor está enviando anjos no teu lar, o Senhor está enviando anjos no meio da tua casa, o Senhor está enviando anjos, meu irmão, no meio dos teus irmãos, das tuas irmãs, do teu pai, da tua mãe, ou do teu marido, da tua esposa. Deus está visitando eles nesta noite poderosamente na presença do Senhor. O reino de Deus é tomado à força, é uma guerra, mas quando você sabe o Deus que você serve, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, você diz: Senhor dos exércitos é o nome do Senhor que eu sirvo. Ele não perde batalhas, ele não perde guerras. Eu estou alistado no aleluia, no exército dele. E nessa noite, Satanás, principados, potestades, demônios estão saindo do meu caminho na presença do Senhor. Sai do teu caminho, sai
sai Exu, sai Pombagira, sai do caminho do servo de Deus, porque você vai passar cantando o hino da vitória na presença de Deus. O fogo do Senhor vai à tua frente nessa noite, meu querido. Levante a tua mão, abre a boca e dá glória a Deus bem gostoso nessa noite na presença de Deus. Aleluia! Não brinque com as coisas de Deus, irmão. O diabo está louco para tocar na tua vida. Não deixa não. Não deixa não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então que nessa noite, ministérios da casa do Senhor se cuidem. Despertar se cuida, geração de Davi se cuida, gesto se cuida, grupo de louvor se cuida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Vamos entrar naquilo que Jeová tem reservado, a igreja se cuida. Adore o Senhor, exalte o Senhor, porque Ele quer, meu irmão, te usar com poder e tem pressa em te usar na presença dEle. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, que nós venhamos nessa noite, a saber que o Deus de toda a terra tem uma promessa para mim e para a tua vida. Essa promessa é para você, meu irmão. É como se você tivesse uma oportunidade única na tua vida. E essa oportunidade, meu irmão, batesse talvez só uma vez, talvez não tenha tempo de ter a segunda. E que essa oportunidade, meu querido, venha ter em você um amor de Deus tão tremendo, tão tamanho, que você venha amar fazer as coisas de Deus, amar estar na presença de Deus, e saber que você é especial para Deus, tanto quanto o teu irmão é, mas que esta glória de Deus sobre ti sirva para somente uma coisa: fazer com que a glória do Senhor chegue na tua casa, chegue, o irmão, a pessoas que o mundo já não dá mais jeito, chegue a pessoas que você conhece, que vivem contigo, que fazem parte da tua vida, que para muitos não tem mais saída. Que a glória de Deus alcance nesta noite estas vidas poderosamente na presença do Senhor. Por isso agora eu convido você a dar a mão para a pessoa que está ao teu lado, essa pessoa abençoada de Deus aí. Talvez você conheça, talvez não a conheça, não tem problema. Mas eu quero te dizer uma coisa: diga a ela, milagres Deus tem reservado a você. Deus tem reservado a você. O Espírito de Deus tem reservado a você nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga a Ele: o Senhor tem reservado a você justiça. Se prepara, porque Ele está fazendo justiça por você nesses dias. Se prepara, se prepara, se prepara. Oh, aleluia. Se prepara, porque Ele está trazendo a paz ao teu coração nesses dias. Aleluia. Se prepara, meu querido, se prepara. Oh, diz o Senhor na tua vida. Se prepara, porque o teu coração vai se alegrar na presença dEle. Se prepara, porque a alegria do Senhor vai te encher poderosamente em nome do Senhor Jesus nessa noite. Se prepara, meu querido. Se prepara, a igreja. Se prepara, o ministério profético. Se prepara, a família do Senhor, porque a glória do Senhor vai encher este lugar. A glória do Senhor vai inundar esta casa nessa noite na presença do Senhor. A glória de Deus, o reino de Deus vai se manifestar em nosso meio nessa noite poderosamente, meu querido. Aleluia! Aleluia! Diga a pessoa que está ao teu lado nessa noite: o Senhor, Ele quebra todo o laço, Ele despedaça todo o jugo contrário da tua vida.
O Senhor, Ele toca no teu coração aí e diz: Ele permitiu a ferida, e Ele mesmo sara, Ele permitiu te abater, mas Ele mesmo, com a sua forte mão, te exaltará nesta terra e abaterá os teus adversários na presença dEle. Aonde todos os demônios que foram enviados contra você, Deus está abatendo nesta noite na presença dEle. Aleluia! Tem demônio saindo da vida financeira, da área conjugal, ou sai da tua saúde, sai do teu esposo, sai da tua casa nessa noite em nome de Jesus. Oh, tem demônios de vícios, demônios de sentenças, saia em nome de Jesus nesta noite, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está trazendo alegria ao teu coração na presença do Pai em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nessa noite você possa se levantar diante do Senhor, diante de Deus, diante do Pai, tanto te ama, e por Ele te amar, é por isso que você vem na casa de Deus. Ainda quando a gente não quer, Ele traz. Ainda quando a nossa carne diz: eu não vou, Ele diz: vai. Ainda quando nós dizemos: eu não vou, o Senhor diz: você vai. Eu na igreja nunca, você vai. Porque o reino de Deus está acima de tudo isso. Querendo você ou não, o Senhor está acima da minha e da tua vida na presença dEle. Querendo você ou não, o reino de Deus se faz presente sobre nossas vidas. Por isso, nessa hora, eu pediria gentilmente que você olhasse para a pessoa que está ao teu lado e segurasse aí nas mãos dela. Aleluia. 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 E que nós venhamos ficar ligados na palavra, meu irmão, porque é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida. Oh, glória. A palavra de Deus, a Bíblia diz: a fé vem de ouvir a palavra. E se não há palavra, não há profecia, não há visão, não há fé, não há nada. Por isso, nessa noite, que a palavra de Deus está sendo ministrada sobre este lugar, encontre descanso e repouso no teu coração na presença de Deus. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu declaro hoje, com toda a minha fé, com todas as minhas forças, Pai, essa pessoa tem atravessado desertos, tenho passado por momentos difíceis, tem sido caluniada, tem sofrido afrontas, tem sido apedrejada. Pai, nessa noite eu declaro todo esse lixo que lançaram sobre ela seja colocado fora em nome de Jesus, porque o Senhor me constituiu como profeta do Senhor nessa terra para abençoar, e eu declaro hoje que a glória de Deus, o reino de Deus está se manifestando sobre ela poderosamente em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que toda ferida que foi aberta, o Senhor está fechando, que todo deserto que ela tem andado vai se findar em nome de Jesus, que todo vazio que ela estava sentindo, a alegria do Senhor está preenchendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro agora mesmo que aonde ela tocar, o Senhor honre a vida dela, que aonde ela colocar os pés, o Senhor vá diante da vida dela. Aleluia. Oh, glória. Diga: eu profetizo sobre ela todas as sortes de bênçãos, eu profetizo milagres, eu profetizo a mão do Senhor agindo poderosamente em favor desta vida nessa noite. Diga: se prepare, porque o
Os testemunhos virão. E Deus vai usar a tua voz, Deus vai usar a tua fala, Deus vai usar a tua vida para dizer que só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, oh glórias a Deus. Se você puder nessa noite manifestar o amor de Deus nesta vida, aleluia, diga: eu te amo no Senhor, eu te amo no Senhor, que você é importante da minha vida. Oh glórias, portas estão se abrindo, alianças serão restauradas, o nome do Senhor será glorificado, vidas serão libertas da presença de Deus.